Olá, boa noite, tudo bem, meninas? Hoje é dia 30, quinta-feira, e a gente vai falar sobre 13º salário, que é a nossa aula número 34 da apostila. De antemão, eu já queria desejar para vocês um feliz Dia do Trabalhador, que é amanhã, né? Hoje é a véspera do Dia do Trabalhador, então parabéns para todas nós que movimentamos aí a economia do país e somos a força, né, braçal e intelectual que faz o nosso país ir para frente. Tá? O 13º salário é um dos assuntos que eu mais gosto de tratar. Eu tenho um caso de muito amor com essa parte da contabilidade, da área administrativa em geral, porque gosto muito de falar sobre direitos trabalhistas. O 13º salário ele foi criado oficialmente em uma lei lá de 1962, é a Lei 4090, tá? Foi um deputado do Rio de Janeiro que colocou essa lei para ser votada. E ela levou muito tempo para ser votada, tá? Porque os grandes empresários não queriam tornar isso regulamentado, não queriam pagar esse direito aos trabalhadores, tá? Não queriam que isso se tornasse obrigatório, né? Era uma gratificação paga aos trabalhadores na época aí do Natal, mas que não era paga para todo mundo e que também não era paga por todas as empresas, tá? Então a lei é a 4090, lá de 1962, e garante que todo trabalhador formal que tenha carteira assinada receba um 12avos correspondente a cada mês trabalhado durante o ano, tá? É um salário extra por ano. Os primeiros rumores da criação do 13º salário que institucionalizaram o 13º salário vem da expansão das leis trabalhistas, tá? Lá no governo Getúlio Vargas, ainda na década de 40, tá? Não foi formalmente colocado na Constituição, na CLT, né, lá naquela época, porque os trabalhadores, os empresários, eles pressionaram para que isso não se tornasse um direito obrigatório, né, um dever de pagamento obrigatório do empresário e um recebimento obrigatório do funcionário, né, era muito caro. Era muito oneroso para a empresa fazer 2 folhas de pagamento no mesmo mês, pagar, né, esse salário extra para todos os funcionários. Em geral, esse 13º salário era pago somente por aquele funcionário que era considerado um bom empregado, né? Fora isso, nem todo mundo recebia. Então pode ser que, né, esse direito, digamos assim, não era institucionalizado, não era para todos, né? Na década de 1960 já, o país estava passando por uma crise econômica muito grande. O presidente Jânio Quadros tinha renunciado em 1961 e João Goulart assumiu o poder sob o sistema parlamentarista, né, em meio a muitos processos de votação do lei do 13º salário. Então, era um momento bastante conturbado, tanto economicamente quanto politicamente no Brasil. As organizações sindicais usavam ameaça de greve, né, de paralisar o país, de não trabalhar mais, caso o 13º não fosse pago a todos os trabalhadores, a toda a classe trabalhadora. Mas também queriam que essa lei fosse votada sem emendas, né, que não tivesse nenhum tipo de modificação no projeto inicial da lei. E eles exigiam também que a lei ainda fosse aprovada em 1961 pelo Jango, né, pelo Jânio Quadros. João Goulart assinou no fim, né, o processo foi bastante longo, teve muitas críticas, os sindicatos, e não foi de maneira pacífica, tá? Houveram muitas manifestações, houve muitos atos de violência, e lá em 13 de julho de 1962, quem acabou assinando então foi João Goulart. Com o tempo, essa bonificação ela se revelou muito positiva para a economia, né? Ela garantiu vendas muito melhores no final do ano para todos os trabalhadores, e lá em 1965 uma nova lei estabeleceu esse adiantamento para os meses de fevereiro e novembro de cada ano. E em 88 a gratificação então entrou na Constituição, está lá na Constituição de 1988. É um benefício, tá? Não é um reembolso, né? Até a consolidação desses direitos
diziam que o 13º salário não era uma gratificação, era um acerto de contas, né? Vocês já devem ter visto aí algum pessoal falando que se o salário do trabalhador é dividido por 4 semanas pelo mês, e esse valor for multiplicado por 52, que é o número de semanas efetivamente que tem todos os anos, né, o resultado é equivalente a 13 salários e não 12. Mas já a gente vai deixar esclarecido que cada mês tem 4 semanas e que por essa razão, então, o correto é a gente calcular sempre por 48, tá? Na prática não é assim, já que todos os meses não possuem exatamente 28 dias e o ano tem, na verdade, 52 semanas. Os defensores do 13º salário como reembolso, eles utilizam o valor de 52 semanas do ano, que é um valor hipotético, em 4 semanas no mês para o cálculo. Claro que resulta em mais dias trabalhados do que salário recebido, né? Para que a gente não caia nesses papos, né? Não acredite nessas polêmicas que rolam por aí, os salários aqui no Brasil são pagos por mês, né? A gente recebe por mês e não por semanas. O valor integral, inclusive, vai garantir a folga semanal, né? Remunerada, a DSR, o descanso semanal remunerado. O 13º é um benefício, tá? E isso não desmerece, né? Não quer dizer que a gente esteja ganhando dinheiro a mais, é um bônus, né? Um dinheiro que a gente está recebendo como um direito, como um benefício. A gratificação é um direito conquistado, então, pela luta da classe trabalhadora de todo o país, assim como qualquer outro direito, né? A gente nunca ganhou nada de mão beijada. O 13º salário, ele não existe só no Brasil. Em setembro de 2018, agora, né? Quando virou vice-presidente, né, o vice-presidente eleito, o Mourão, ele chamou o salário de uma jabuticaba, né, porque só existia no Brasil, e falou que era um tipo de coisa que deveria ser cortada, que era um prejuízo. E inclusive ele mencionou que era uma esmola, né, que se dava um pouquinho por trabalhador, assim, lá no final do ano só, que a gente deveria receber esse benefício durante o ano inteiro, né, mas na verdade essa gratificação de Natal ela é lei também em países como Portugal, México, Alemanha e na Áustria. Também são direitos adquiridos do trabalhador. Claro que não dá para fazer uma comparação né, específica assim no Brasil e com os outros países, porque são completamente diferentes do Brasil, né? Mas o 13º não é alguma coisa completamente e somente brasileira. Outros países, então, também têm essa lei. Na apostila a gente vai ver, eu vou passar para vocês uma aula em PowerPoint para ficar mais fácil o cálculo, tá? Para vocês conseguirem ter ideia de como é que se faz o cálculo. E na apostila tem também sobre as férias, tá? Vai falar lá também sobre as férias e os benefícios de licença maternidade. Eu vou dividir esses três cálculos aí em 3 segmentos diferentes, tá? Porque é suficiente, são assuntos bastante diferentes e que vão trazer algumas dúvidas na hora de fazer os cálculos, porque eles são completamente diferentes, tá? Apesar de estarem no mesmo conteúdo, né? Porque são direitos trabalhistas. Eu vou frisar bastante para vocês todos esses conteúdos, porque são coisas que realmente são do nosso dia a dia, né? A gente pode não trabalhar no setor administrativo de nenhuma empresa e nunca precisar fazer cálculo de 13º salário para um empregado, por exemplo. Mas a gente tem curiosidade de saber como que o cálculo é feito para a gente mesmo, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o 13º. Essa introdução que eu dei para vocês para mim, me emociona muito, assim, porque é um assunto que tem um impacto muito grande, né? Não só economicamente, mas principalmente socialmente, né? E hoje ainda a nossa vida emotiva, a gente faz planos, né? O que eu vou fazer com o meu 13º? Final do ano porque tem o 10º, então é um assunto que faz parte do nosso dia a dia e por isso que eu tenho um carinho bastante especial por ele. Eu vou continuar dando seguimento aí nos conteúdos da aula, e estou à disposição, é só vocês me chamarem, tá bom? Um beijo para vocês, um excelente final de semana e a gente se vê daqui uns dias aí de novo.